Amém? Quem está ali com Jesus, assim, dê assim uma salva de palmas para Jesus, amém? Bem forte. Eu quero dizer que uma coisa que enche o coração de Deus é quando nós prestamos culto de gratidão ao nosso Deus. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem nesta noite é chamado para ser santo, ou para viver uma vida de santificação. Amém? Feche seus olhos, esses olhos bonitos que Deus lhe deu. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui em tua presença, na tua casa. Que nesta noite o teu céu venha se abrir sobre este lugar, e que nesta noite tu venha levar nossas mentes, nossos corações cativo ao trono da tua graça, e que tu venha ministrar a tua palavra. Na autoridade do teu nome nós expulsamos toda ação, toda obra maligna, toda ação do diabo, meu Pai, contra a vida da tua igreja, dos teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus, e cerca este lugar com a muralha de fogo, porque há poder no teu nome, e que uma nuvem de glória desça sobre este lugar nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo é que nós oramos a ti e te agradecemos, amém? Vamos dar salva de palmas para Jesus, amém? Amado, hoje eu estava ministrando alguns versículos sobre oração. E quando Deus mudou o sentido da pregação, talvez Deus quer que seja mais na frente. E eu creio que Deus nesta noite tem uma palavra para você. Se você está aqui, a palavra é para você. Amém? E você que está aí conectado aí na live, que também você possa receber esta palavra. Amém? Diga para o seu irmão, chamado para viver em santificação. Amém? Porque Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Às vezes as pessoas se preocupam mais em ter do que ser. Mas primeiro, para você ter, você tem que ser. Se eu disser de santo, santo é uma característica de Deus. E coisa linda, Deus está nos chamando para viver uma vida de santidade. Ei, amado, Deus sabe o que você está fazendo. Não há nada oculto diante de Deus. Deus sabe o que você está fazendo. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Só tem uma coisa que distancia da presença de Deus, é o pecado. O pecado é um grande abismo. E a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você é nascido de Deus, você não vive na prática do... Viu, seu irmão? Se você é nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Se eu estou vivendo na prática do pecado, eu ainda não nasci de Deus. Porque o pecado é um grande abismo entre o homem e Deus. Há uma separação. O pecado nos separa de Deus. Davi disse que quando ele pecou e encobriu os seus pecados, seus ossos envelheciam. E a Bíblia diz: todo aquele que confessa, ele tem que deixar. Tem pessoas interessantes, tem pessoas que dizem: eu sei que estou errado, eu sei que eu estou em pecado, não tem nenhum valor diante de Deus. Nós temos que deixar a prática do pecado. Não adianta você estar aqui na igreja e vivendo em pecado. Amado, ou nós somos, ou você é, ou você não é. E se você está em pecado, há um escape para nós, o arrependimento, de se voltar para Deus.
Porque nós fomos chamados para a santidade. Ninguém vai entrar no céu sem santidade. Só tem um povo que vai povoar o céu, aqueles que vivem em santidade. Porque sem santidade nós não podemos ver Deus. Deus vem buscar um povo santo. E se nesta noite você está aqui e você não quer viver uma vida de santidade, não quer ter um compromisso de santidade com Deus, porque Deus faz um convite para nós sermos santos, porque Ele é santo. Se você não quer viver isso, você está no lugar errado. Você está perdendo o seu tempo. Você está enganando a si mesmo. Vamos ver em Hebreus 2,14. O que é que diz aí? Os irmãos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga por favor, me espere. Hebreus 12,14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é viver separado para Deus. Nós estamos no processo de santificação. Cada dia nós temos que ser o quê? Santo. Digo para o seu irmão, sem santidade você não pode ver Deus. Amado, isso daí é forte. Não tem negócio de mimimi, não tem negócio de justificação, não tem negócio de dizer que a carne é fraca. Não tem esse escape. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. E pecado não se justifica. Pecado deixa e se confessa. Não quero justificar pecado que você vai se bananar todo. Porque um abismo puxa outro abismo. Não quero justificar pecado. Não quero transferir pecado. Não quero terceirizar pecado. Isso foi um dos erros de Adão. Que Adão, ele quis transferir o pecado, a culpa, para a mulher. Ele disse assim, a mulher que tu me deste. Então, ele não se arrependeu naquele momento. Ele quis dizer que Deus foi culpado. Foi porque se Deus não tivesse dado a mulher para ele, ele não teria pecado. Enquanto ele deveria reconhecer o seu erro. Por que a Bíblia diz que foi o homem que pecou e não a mulher? Foi porque Deus deu a ordem diretiva para Adão. Deus deu uma ordem direto para Adão. Mas ele transferiu. Não quero transferir pecado. Eu pequei por causa de alguém. Eu pequei por causa disso. Não. José, ele fugiu da prostituição. Não tem crente que superou, meu amado. Não adianta você chegar a dizer que está com 365 dias de oração, está consagrado. O Senhor diz, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. Amém? Com pecado não se brinca. Diga, com pecado não se brinca. Não vai fazer do seu pecado um cio de pelúcia, não. Se acostumar com o pecado, viu? O pecado leva à morte. A Bíblia diz lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte. Então há uma recompensa, há um salário do pecado. O pecado nos trouxe morte, julgamento e condenação. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:7. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É impossível você estar em Cristo e viver a velha vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo vivem novidade de vida. Então há uma novidade de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo este mundo, segundo as coisas deste mundo. Nós andávamos antigamente, outrora nós andávamos no pecado, estávamos mortos. Agora nós fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Aplauda mesmo bem forte. Amém. Aqui na introdução eu coloquei, santificação indica
o processo pelo qual o Espírito Santo gradualmente muda a vida do crente para dar vitória sobre o pecado. Esta é a santificação prática. Então, a santificação nos traz uma vitória, para nós termos vitória sobre o pecado. Amados, abramos em 1 Pedro 1, 15 e 16. Se não encontraram, diga por favor, se não encontraram, por favor, me espere, eu vou esperar um pouquinho, amém? 1 Pedro 15, 1 Pedro 1, 15 e 16, amém? Aleluia! Mas como é santo aquele que vos chamou, segundo vós também, santo em de toda a vossa maneira de viver. 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu quero só que os amados leiam, vamos dar um retrocessozinho aqui, vamos ler em 1 Pedro 14, 1, 14. 1 Pedro 1, 14. Amém? Encontrou aí? Como filho da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, amado, nós no outro tempo nós andávamos de acordo com a nossa ignorância, preso pelas paixões do mundo. Por que que nós estamos aqui? Porque o Senhor não levou em conta a ignorância do nécio. Agora não, nós temos o entendimento do Senhor, nós temos o entendimento da palavra de Deus. Então nós não podemos mais andar segundo as paixões do mundo, segundo os desejos carnais deste mundo. Porque outrora, antes de eu me converter, eu andava de acordo com as paixões do mundo. Eu estava padronizado com as coisas do mundo. Eu estava adequado com as coisas do mundo, porque eu vivia para o mundo, e eu amava o mundo, e o mundo estava dentro de mim. Porque eu amava as coisas do mundo, eu tinha prazer pelas coisas do mundo, eu era apaixonado pelas coisas do mundo. Mas, quando o Espírito Santo entrou em mim, eu tive o entendimento que agora eu não podia mais morder com aquelas paixões do mundo, porque agora em mim reinava um Espírito novo, que me dava uma esperança de viver em santificação. E eu não queria mais voltar para o rudimento do mundo, daquele jugo pesado que eu estava ali, de que Deus me libertou. Porque a Bíblia diz, aquele que é vencido pelo vencedor, é escravo do vencedor. Se você está sendo vencido pelas paixões, pela prostituição, pela lascívia, pela inveja, pelo ciúme, pela bebida, pela idolatria, aquilo ali é vencedor, você está sendo escravo dele, porque ele está lhe vencendo. Nós não somos mais escravos, porque Deus nos libertou, e nós somos uma geração livre. Se nós ler lá em João 5, 8:32, o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora nós somos o quê? Uma geração livre. Você que é livre, dê uma salva de palmas para Jesus, porque quem é livre se expressa na presença de Deus, e dê um brado de vitória, aleluia. Então agora nós somos o quê? Nós somos livres, porque Deus, Ele nos libertou. Agora as paixões do mundo não podem mais reinar em nossas vidas. Não queira justificar pecado. Pastor, a carne é fraca. Como eu já peguei, a carne é fraca, mas o pecado não é a vitamina. O Senhor diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se o Senhor está dizendo, sede santo, porque há possibilidade de nós sermos santos. Apesar que quando nós estivermos aqui nesse corpo, nós não vamos alcançar a santidade plena que Deus quer. Por isso que cada dia nós temos que ser o quê? Santo. Mas quando Ele vier buscar a sua igreja,
Esse corpo corruptível vai se tornar um corpo incorruptível, e nós vamos alcançar a santidade plena, e nós vamos ver Ele como Ele é. E a Bíblia diz que os olhos nunca viu, e o ouvido nunca ouviu, que Deus tem preparado para nós, para uma geração que vive a vida de santidade. Digo, seu irmão, sede santo, porque o Senhor é santo. É este povo que vai povoar o céu. É este povo que Deus vem buscar, um povo santo. Um povo que não viveu segundo os padrões deste mundo, segundo as paixões deste mundo, segundo as lascívias deste mundo. Porque agora nós temos o Espírito Santo, e nós somos santuário e templo do Espírito Santo, amém? Diz, irmão, você é santuário e templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, não defraudei o santuário e templo do Espírito Santo. Pastor, o que é defraudação? Existe a defraudação emocional nos pensamentos, e a defraudação do toque, a mão boba. Você tocar onde você não pode tocar, isso é defraudação, isso é defraudar o santuário, o templo do Espírito Santo, porque você está despertando aquilo que você não pode suprir. Você está defraudando o santuário. Por isso que no namoro tem que ter limite. Amado, tem muito jovem que começa namoro, ele se esfria, sai do altar de Deus, é pecado. A maioria é pecado. Porque não tem limite no namoro. O namoro não é santo. Não é corte que vai dizer que namoro é santo. Namoro santo quando você bota limite. Ah, eu vou namorar. Na corte não quer dizer que é namoro santo. Santidade é quando você tem limite. Quando você controla as suas paixões. Quando você sabe o Deus que você serve, Ele é santo. E o Senhor diz fugir da prostituição. O Senhor manda fugir da prostituição. Ele não está mandando você se envolver com prostituição, está mandando fugir. E José deu assim um exemplo. José recebeu uma unção nos seus pés, ele correu. Pede para Deus essa unção de José, meu amado, se você está na prostituição. Pede essa unção de José para descer sobre a sua vida, para você fugir da prostituição, amém? Nesta noite Deus vai continuar falando conosco, amém? Fomos chamados para ser santo. Essa é uma característica de Deus. E Ele nos chamou para nós sermos santos, porque sem santidade não podemos ver o reino de Deus. Já falei isso daqui. Nós antigamente andávamos segundo o curso deste mundo. Amém? Vamos ver Efésios 5:2. O Efésios 2:2, perdão. Pode ler. Nós andávamos de acordo com essas paixões do mundo, e o que operava em nós era o que? O espírito que da desobediência, porque nós não tínhamos força para vencer o pecado, porque o espírito da desobediência reinava sobre nós. Nós éramos filhos da ira. Por isso que nós, amado, nós somos canal de bênção para aquele povo que está lá, porque também outrora nós estávamos lá. Nós não estamos aqui para condenar quem está lá, para apontar quem está lá, porque um dia nós estávamos lá, um dia eu e você estávamos lá perdidos, e agora Deus reina em nossas vidas, para que nós sejamos luz, para que a luz venha resplandecer nas trevas. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus, glorifique o nome do Senhor e dê um brado de vitória, aleluia. Você vê como nós temos que ter uma vida santa, uma vida de santidade. Nós antigamente éramos nécio, desobediente. Vamos ler título 3:3. O que é que diz aí em Tito 3:3?
Isso aqui na Bíblia, título, antes de Hebreus. O que é que diz aí? 3:3. Olha aí, ó. Pois nós também, outrora, éramos nécio, desobediente, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. É o que nós vimos. Se você for ler ainda o 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Vê, a benignidade de Deus se manifestou para com todos. Não há acepção de pessoa. Amado, Deus, Ele não nos ama mais do que as pessoas que estão lá no mundo, não. Não vai pensar que Deus me ama mais do que aquela pessoa que está lá no mundo. A diferença que nós temos dele, porque nós conhecemos a verdade, ele não conhece. Porque se fosse assim, nós não estávamos aqui. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas o pecado aborrece. Não vai pensar que Deus tem preferência por filho, porque você está na presença, Deus lhe ama mais do que aquele que está lá. O que está uma diferença, porque eles são o quê? Filho da desobediência, como outrora nós éramos. Agora nós somos filhos da obediência, para nós levarmos a palavra de Deus. Por isso que a igreja de Cristo foi chamada de dentro para fora, para anunciar a grandeza de Deus e falar que o Senhor é o Senhor da salvação. Porque este povo, ele espera por nós, ele espera por uma palavra de poder, para uma palavra de resgate. E nós temos esta palavra, porque Cristo derramou sobre a sua igreja, sobre a sua noiva e deu autoridade. Se você tem esta palavra na sua boca, dê uma salva de palmas para Jesus. Pastor, o que é nécio? Pergunta para o seu irmão, o que é nécio? É aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido, ignorante, é característica de quem não possui conhecimento. Então, o que era que nós lá no mundo? Era nécio. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos discernimento, nós éramos estúpidos, ignorantes acerca das coisas de Deus. Eu nasci com Deus. Minha família nasceu com Cristo. Às vezes eu ficava perguntando contra mim, meu Deus, quem é o pai de Deus? Quem é um avô de Deus? Quem é um tataravô de Deus? Que ignorância! Então nós éramos o que? Era estúpidos, sem conhecimento, sem discernimento. E agora nós temos o que? O conhecimento da verdade. E nós temos que ter uma vida de santidade. Digo para o seu irmão, sede santo, porque eu sou santo. Só os que querem viver uma vida de santidade se colocam de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Aplauda mesmo o Senhor, aleluia! Os vícios têm que ser abandonados, fazendo morrer toda a nossa natureza terrena. Vamos ver Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Amém? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a fornicação, a impureza e a afeição desordenada, e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Amado, a avareza é amor excessivo ao dinheiro, às riquezas. Amado, a Bíblia fala que a avareza é pecado de idolatria. Não tem pecadinho nem pecadão, mas não podemos escalar. A avareza é dos maiores pecados. Porque a avareza coloca a riqueza no lugar de Deus. A avareza, ela presta adoração a Mamon.
A Bíblia diz que nós devemos servir dois senhores. Deus está falando que nós não devemos ser ricos. O dinheiro é bênção de Deus. A riqueza é bênção de Deus. A prosperidade é bênção de Deus. Deus está falando aqui, é do amor excessivo, é do amor extremo, a riqueza. É que você coloca o dinheiro acima de tudo, a sua riqueza acima de tudo. Você começa a idolatrar, você começa a se apegar. Amado, geralmente as pessoas que são agiotas são avarentos. E se não é, se torna avarento. É um pecado da idolatria, ele se apega ao dinheiro. Tem pessoas excessivamente apegadas ao dinheiro, às riquezas. E a Bíblia diz, buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas será acrescentada. Tem pessoas que investem os valores. Ele quer buscar as coisas do mundo, não. Busca primeiramente o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. Deus não quer que nós vivemos uma vida miserável. A vida de miséria não vem de Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos próximos espiritualmente e materialmente em todos os sentidos. E que nós o adoramos em espírito, em verdade. E que nós colocamos Ele em primeiro lugar da nossa agenda. Me diga, Moisés era o quê? Próspero. Abraão era o quê? Davi era o quê? Salomão era o quê? Samuel era o quê? Então os profetas de Deus eram o quê? Próspero. Deus quer uma geração próspera, espiritualmente e materialmente. Se você crê, dê assim a salva de palmas para Jesus. Aplauda mesmo o Senhor com toda a sua força. Com toda a sua força, amém? Olhamos aí em Efésios, Colossenses. Vamos ler Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 4, 5. Se um encontrar, diga amém. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em que santifica e honra, e não nas paixões da concupiscência, como o gentil. Em santificação, hein? Amado, é Deus que está mandando. É o poder da palavra de Deus. Que não conhece a Deus, não é como o gentil, porque o gentil não conhece a Deus. Nós não podemos andar de acordo com o gentil. Você sabia qual foi um dos maiores erros do povo de Israel? Por que eles desejaram ter um rei. Porque aqueles reis eram os reis gordão, era muita orgia, fartura, prostituição. E ele queria um rei, ele desejou um rei. Ele não precisava de um rei, porque ele tinha um rei dos reis que reinava sobre ele. Ele desejou querer ser igual ao reinado. Então, Samuel se sentiu rejeitado. E Samuel, o povo não te rejeita, mas rejeita a mim. Não era da vontade de Deus de dar um rei para Israel. Ali foi a vontade permissiva de Deus, não foi diretiva. O povo pediu, porque ele queria desejar. Então, você não pode estar aqui desejando as coisas do mundo, querendo as segundas coisas do mundo, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na eternidade. E nós temos que falar a língua da nossa pátria. Nós estamos aqui só por um tempo. Em breve o Senhor vem buscar a sua igreja. E nós não podemos ser pegos de surpresa. Amado, nós não estamos aqui brincando de igrejinha, não. Nós não estamos brincando aqui de fadinha, não. Botar assim, amanhã você vai ser transformado. Isso não existe. Nós estamos aqui para viver esse evangelho, como Cristo pregou na cruz, com a mensagem de arrependimento. Nós não podemos pregar outro evangelho que não seja o da cruz. Nós não podemos lançar um fundamento em cima daquele que já foi posto. Nós temos que pregar esta palavra, viver este evangelho, dia após dia. Muitas pessoas estão desapercebidas desta realidade. Amado, tem pessoas que não podem ver uma mulher. Por quê? O homem é tentado por aquilo que vê, e a mulher pelo toque. Nós temos o exemplo de Davi. Ele não vigiou uma da janela da alma. Ele olhou para Batseba, desejou, viu a formosura e cobiçou.
Se você ler lá no Salmo 101, versículo 3, ele diz, eu não porei mais meus olhos diante de coisa má. Então, amado, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser cuidadosos com nossa vida espiritual. Ei, diga ao seu irmão, os seus pés são de barro. Diga, os seus pés são de barro. E se é de barro, você tem que ter cuidado aonde você está pisando. Amém? Para onde você está pisando, os seus pés são de barro. Você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo, aonde você está colocando a sua visão, o que é que você está alimentando. Está entendendo? O pecado mata. O pecado mata, o pecado envelhece. Não brinca de pecado, com pecado não pode se brincar, ninguém pode ficar tocando. Tem pessoas que fazem de pecado um cinto de pelúcia. Ei, mano, diga para o seu irmão, pecar é bom. Diga, é bom. É gostoso. É mais doce do que o mel. Mas o final se torna infiel. É doce, é uma doçura. Mas a doçura do pecado leva à loucura. O pecado nos distancia de Deus. Deus, Ele chama um povo santo. E aqueles que é santo se achega a Deus. Muitas pessoas não têm uma vida estável. Não conseguem se firmar no reino de Deus. Uma hora está aqui, outra hora está ali. É o crente ioiô. É o crente João Teimoso. Uma está em pé, está... Não sei se é aquele bonequinho João Teimoso. Tem crente desse jeito. Tem crente que não consegue se firmar. É botando culpa na igreja, é botando culpa no irmão. O irmão disse isso. Eu quero dizer para você, onde foi que você já viu Jesus mandar você sair da igreja? Quem é o dono da igreja? Tem pessoas interessantes que dizem assim, eu não vou na casa do meu pai porque meu irmão não fala comigo. Ei, amado, a casa não é do seu irmão, a casa é do seu pai. Se a casa é do meu pai, da minha mãe, meu irmão não fala, eu vou deixar ele em casa da minha mãe, a casa não é dele. Ei, essa casa é do Senhor. Jesus nunca mandou ninguém embora. Jesus nunca mandou você sair. Ele da igreja diz assim, que nunca nos deixará e nos abandonar. Você que abandonou Deus, você que distanciou de Deus. Tem pessoas que dizem assim, pastor, a igreja está... Não, você se isolou. Se você ler lá em Provérbios 18:1, diz, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se insurge quer dizer, se rebela, busca os seus interesses. Essa é a estratégia de Satanás lhe isolar. Pastor, o irmão não foi lá. Um dia o irmão disse assim, pastor, o irmão disse que ninguém foi visitar ele. Eu perguntei, irmão, como é que tu sabe que o irmão disse que ninguém foi visitar ele? Ele disse, não, pastor, porque eu fui lá, então tem um Zé Ninguém, tem um Zé à esquerda, a tua visita não vale. Isso até é um desrespeito contigo, irmão. Quer dizer que tu não vale? A tua visita não vale? Ele está dizendo que tem um Zé à esquerda, que tem um Zé Ninguém. E tu ainda foi portador dessa notícia. Se tu é evangélico, olha a burrice. Se eu fui na casa do irmão, ele está sabendo que foi visitar e que foi fazer lá. Não, porque eu estava lá visitando. Irmão, dá uma cachuletada na orelha do diabo. Viu? Pisa na cabeça do diabo. Eu dei vontade, eu fui pegar assim e botar a mão foi na cabeça dele. Aí disse, pastor, rapaz, é isso mesmo, se eu fui lá visitar ele, eu sou igreja, ele disse que ninguém foi visitar. Aí ele quer a visita do presidente, do presidente dos Estados Unidos, Quer dizer que tem um zero à esquerda. No que nós somos de Deus? Nós somos príncipes do... Então você não está lendo a Bíblia. Me diga aqui onde que Jesus estava em todo lugar. Por que Deus enviou os discípulos? Se você ler o livro de Eusébio de Cesareia, Jesus recebia os telegramas. E as pessoas diziam, Senhor, esta minha cidade aqui, se é para mim o Senhor, vem me visitar. Jesus não ia, porque não ia. Mas ele disse, mas quando tu vê na história, estava lá Tadeu visitando. Nós somos um membro de que Jesus não visitou todo mundo, amado. Foi por isso que ele pegou os discípulos.
Imagina se Jesus entrasse na casa de todo mundo naquele tempo. Ele preparou os discípulos. Imagina se o pastor estiver aqui, for visitar todo membro da igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo. Você é importante para Deus. Se você crê, dê a salva de palmas para Jesus. E vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está falando contigo, irmão. Pecado não se brinca. Às vezes Deus direciona a pregação só para uma pessoa. Eu ia falar sobre oração, Deus mudou a pregação. E Deus sabe que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Fechar nossos olhos. Você que está aqui conosco aí na live, você que entregar a sua vida para Jesus, acena com as duas mãos, não sei se tem alguém aí com dois dedos assim de polegar se reconciliando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus. Bom ministério de louvor. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão que se faz presente aqui. Aqueles também que estão conectados na live. Obrigado por esta cidade. Obrigado por esta geografia. Obrigado por cada levita. Obrigado por cada instrumento, meu Pai, que eu tenho enviado a esta igreja para ser canalização de bênção. Obrigado por esta noite, por esse céu de Barra do Corda. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, porque em tempo de escassez nós temos presenciado a tua provisão, temos providenciado a tua bonança. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos ensinado o caminho da justiça, a vereda da justiça por amor do teu nome. Nós invocamos, Senhor, meu Pai, nesta noite, para que a tua justiça seja manifesta nesta cidade, no Maranhão, no Brasil e nas nações. Abençoa, meu Pai, cada família, meu Pai, desta cidade. Abençoa de maneira poderosa, abençoa a família, meu Pai, dos teus filhos. Se tem alguém enfermo, meu Pai, se tem alguém acamado, que o Senhor visita, reabilitando, restaurando. Meu Pai, se tem alguém nesta noite conectado conosco, que está passando fortes dores, tem tomado algum remédio e não tem passado a dor, eu dou uma palavra de ordem agora, toda dor sai em o nome de Jesus, porque tu é o Deus de perto, tu é o Deus de longe. Meu Pai, esta mãe que está desesperada com sua criança, com seu filho, meu Deus, e ela sem saber o que fazer, Senhor, eu clamando pelo teu nome, tu ouve o clamor do necessitado, vai de conta, meu Pai, esta mulher, derrama do teu consolo, derrama do teu bálsamo, derrama da tua providência, derrama da tua cura, em o nome de Jesus, porque tu conheces todas as coisas, tu conheces todas, nada está oculto diante de ti. Vai fortalecendo, meu Pai, o teu povo, fortalecendo o teu irmão, vai tomando, meu Pai, cada um desta igreja, do menor ao maior, vai tomando as crianças, meu Pai, fortalecendo, vai tomando os adolescentes, os jovens, vai enchendo do teu poder, as mulheres, os homens desta igreja, os anciões e as anciãs, meu Deus, e as senhoras e os senhores desta igreja, seja visitado por ti, guarda, meu Pai, de toda enfermidade, meu Deus. Nós expulsamos, meu Pai, toda ação maligna desta cidade, assim como você está em volta de Jerusalém, tu está em volta do teu povo, que as tuas muralhas, meu Pai, venham cercar esta cidade, que a tua mão de poder, Senhor, venha nos conduzir, venha nos guiar, meu Pai, sobre esta terra. Abençoa os teus filhos, tudo que ele coloca a mão, que venha prosperar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, pela tua generosidade. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque tua mão não está encolhida, que não possa nos tocar. Levante suas mãos para o altar de Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento. Leva-nos em paz debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, aos nossos lares, em nome de Jesus. E você que crê, dê uma salva de palmas para Jesus, amém? E dê um abraço no seu irmão, diga longe mesmo aí. Um abraço que não seja virtual, diga, meu irmão, em nome de Jesus.